Está no ar o movimento pentecostal. Seja o que for que você perdeu ou que lhe foi roubado, Deus irá restaurá-lo de algum modo, porque o Senhor resgata a alma dos servos dele. Creia nessa promessa do Salmo 34, versículo 22. Não perca no programa de hoje. Jovem escapa milagrosamente de grave acidente automobilístico. Encapotei 3 vezes e fui jogado para fora do carro. Quando eu caí, já caí morto praticamente, tive torção e quebradura de bacia. O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Te conserva na simplicidade do Evangelho, te conserva na simplicidade do Evangelho, porque Deus vai abençoar a tua vida. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como exemplo para a Igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Cristo requereu algumas disciplinas bem específicas dos seguidores dele. Obediência à palavra da verdade, aprendizado e prática constante da oração, negação de si mesmo, carregar a cruz, segui-lo e servi-lo, entre outras mais. O objetivo do mestre nunca foi entristecer ou criar carga para ninguém. O propósito de Jesus para com os discípulos é que eles tenham o caráter parecido com o dele. A autodisciplina aperfeiçoa. Pense nisso. Seguir a Cristo é motivo de satisfação para a alma humana. Mesmo com lutas aqui, temos certeza de repouso e galardão na eternidade. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem uma mensagem de esperança para compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 43, e nós estaremos fazendo a leitura do versículo de número 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que é assim, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto e amêndoas. Amém? A Bíblia nos conta que José, ao chegar no Egito como escravo, acredito que ele foi levado lá no pelourinho do Egito, e ali chegando, irmãos, vem um capitão lá que trabalha com o faraó para comprar alguns escravos e se agrada de José. José cria na promessa de Deus, e ele tinha um propósito no coração de se conservar fiel. Não tinha problema, ele vai para a casa de Potifar. E Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele nos diz que o José estava na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Meu jovem, não importa aonde Deus permita que você chegue, mas aonde você estiver, lembre-se,
do compromisso que você tem com Deus, porque Deus conservará o seu compromisso com a sua vida. Ele nunca irá falhar. Não importa se na casa de Potifar, não importa onde Deus permitir você chegar, seja fiel ao Senhor, porque Deus é fiel para você. Diz a Bíblia que na casa de Potifar chegou o momento que José ganhou a confiança do seu Senhor, e um dia chega Potifar e chama José e diz: José, meu filho, de hoje por diante está aqui a chave do cofre, você é o administrador da minha casa, aqui você oriente e determine nesta casa a única coisa que você não pode tocar na minha mulher, e o resto você vai administrar. E José, como na casa do homem ele era um escravo, mas era um servo obediente, e ele vai trabalhando, administrando, e a Bíblia diz que Potifar foi abençoado, a sua casa prosperou, porque, amados, aonde um jovem crente está, a bênção de Deus também está. Aonde você coloca a sua mão, Deus faz prosperar a sua vida. Glorificado seja o Senhor. A casa de Potifar cresceu, José, irmãos, também crescia na confiança do seu Senhor. Aí o diabo, que é terrível, arma muitos laços, muitas armadilhas. E eu quero dizer a vocês, jovens, que o diabo que preparou aquele laço para José, ele ainda continua preparando muitos laços para hoje. Mas você, como crente em Jesus, conserve a sua fidelidade ao Senhor. Não tem problema que a mulher venha lhe tentar, que o diabo prepare o que for, mas você se conserve fiel. A sua vida é muito preciosa para Deus. Deus tem um plano especial para lhe fazer prosperar na vida espiritual, certamente na vida material, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. José é tentado, vence aquela tentação, mas o inimigo consegue levar o José para o cárcere. Imagine aquele jovem fiel que nada devia, mas agora me parece ver José vestido com roupa de preso lá no cárcere, debaixo de ordem. Porém, amados, lá no cárcere, Deus era com José. Aleluia. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, talvez sofrendo uma perseguição ou uma injustiça, seja fiel ao Senhor. O Deus de José é o seu Deus. Ele está lhe vindo da prisão, Ele está lhe vindo onde você está, Ele está acompanhando a humilhação que você está sofrendo. Fique quietinho, a bênção está chegando, a bênção de Deus está chegando. Aleluia. Que mensagem profunda. Agradecer a Deus pelo que se tem e passar a enxergar a vida como uma dádiva de Deus são práticas que dão uma nova perspectiva à nossa existência, além de nos tornar pessoas sensíveis e relevantes para o nosso próximo. Existem muitas teorias sobre a volta de Cristo e o fim dos tempos, mas nem todos sabem diferenciá-las. Por isto, Tim LaHaye, junto com renomados especialistas, escreveu a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Com linguagem simples e objetiva, é ideal para iniciar um estudo mais amplo sobre escatologia. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, um produto com a qualidade CPAD. Adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. A CPAD traz para o Brasil essa obra única em sua categoria, Teologia Sistemática de Norman Geisler. Através de uma abordagem filosófica, aprofunde o seu conhecimento sobre as principais doutrinas do cristianismo. Ideal para obter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Teologia Sistemática de Norman Geisler, um produto com a qualidade CPAD. A
pessoas que pensam que o acaso vai lhes proteger enquanto elas andarem distraídas na vida. Ao contrário dessa ideia popular, a Bíblia revela que Deus, amoroso Criador de todas as coisas, tem sempre tudo sob o controle dele. E o mais interessante é que as Escrituras revelam que Jesus sempre prova, de alguma forma, aqueles que o seguem. Acompanhe agora a entrevista do repórter Jorge de Andrade. E o capítulo de número 11 do Evangelho de João narra uma história muito singular: morte e ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Em meio ao sofrimento, Jesus fez um desafio à família. Disse à irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Aqui na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, este mesmo desafio foi feito pelo mestre à família de Josenaide Santos e Douglas Santos. Ele foi vítima de um acidente automobilístico. Douglas, o que aconteceu com você? Eu estava trabalhando e saí para comprar o material. Na BR-040, o carro estava em alta velocidade. Eu entrei muito fechado na curva e peguei no guarda-rei. Encapotei 3 vezes e fui jogado para fora do carro. Quando eu caí, já caí morto praticamente, tive torção e quebradura de bacia. Em um instante, passaram várias pessoas, uma senhora viu o carro e prestou socorro. Ligou para a Conser, aí a ambulância chegou e me levou para o hospital. Quando eu cheguei ao hospital, eu estava em coma induzido. Você se lembra de alguma coisa enquanto esteve em coma? Nada mais. Ouviu alguma voz? Nada. Irmã Josenaide, como é que foi ver o seu filho em coma depois de um grave acidente automobilístico? Tem hora que eu não sei nem expressar o que me aconteceu. O chão se abriu e o céu abaixou na minha cabeça. Mas, naquele momento, eu criei no Deus em que nós servimos, porque Ele é Deus de promessa. Jó 20, versículo 25 nos diz assim: e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará com a minha vitória. E eu criei. Foi naquela hora que eu recebi forças, ânimo, coragem para lutar neste momento tão difícil da minha vida. Qual foi o momento mais difícil? A hora que eu soube da notícia. O coração bateu muito forte. Mas na hora do acidente, o meu coração bateu muito forte. E eu disse a Jesus, olhei para o teto e disse: Jesus, livra o Douglas da morte. E 1h da tarde, meu esposo chega me avisando que ele tinha sofrido um acidente. Bem, agora, nesse período em que Douglas esteve internado, passou por uma série de dificuldades, qual foi o momento assim mais difícil e o escape que a senhora recebeu? Foi no mesmo dia que, quando o médico me disse, ele teve 2 fraturas profundas de crânio, uma torção de cavícula, quebraduras e torção de bacia, todas as costelas quebradas e o pulmão perfurado em vários lugares, e uma quebradura, exposta de fêmur. Então foi naquele momento que eu disse para Deus: e agora, Jesus? E a doutora disse para mim: não tem mais jeito. E uma das médicas dizia para nós: mãe, ele está com uma hemorragia na cabeça, que sangue esguincha para todos os lados, e uma hemorragia na bacia. E nós pegávamos a mão delas, e eu impus as minhas mãos sobre as mãos dela e disse: vá e toca nele, porque o meu Deus, a quem eu sirvo e creio, Ele tem poder de estancar esta hemorragia. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, a doutora voltou e disse a nós: mãe, pai, vai para casa, descansa, e pela madrugada nós estaremos ligando para virem pegar o corpo do Douglas. E eu olhei bem dentro dos olhos delas e disse assim: não vou pegar o corpo dele, mas um dia eu vou sair daqui com o meu molho,
Porque o Deus que eu sirvo, Ele me prometeu a vitória. E como que Jesus fez essa vitória chegar? Oh, aleluia! E a vitória foi chegando a cada dia, né? O Senhor foi trabalhando assim de maneira gloriosa na vida dele. E após esses dias, milagres foram acontecendo de maneira extraordinária, que até os próprios médicos disseram, nunca vimos. Nesse período todo, quanto tempo Douglas ficou internado e como que as coisas foram acontecendo para que o desenrolar deste caso viesse a ser positivo? Em 6 meses, Jesus fez um grande milagre, dando pulmão novo, rim novo, porque ele fez hemodiálise. E nesses 6 meses nós descemos para o Rio, para o Intor, foi colocado a prótese no acetábulo e uma prótese no fêmur direito. E para a honra e a glória do nome do Senhor, está aqui o meu milagre. Você está acompanhando a entrevista aqui com uma família que passou por uma situação bastante difícil. E o pastor Timóteo Ramos de Oliveira é o presidente da Assembleia de Deus em Petrópolis, pastor dessa família. E nós vamos conversar com ele agora. Pastor Timóteo, como é que foi acompanhar esse caso de perto? O caso Douglas, que nós chamamos, foi realmente algo impactante para a igreja em Petrópolis. E nós reputamos a cura, o restabelecimento do Douglas, um autêntico milagre de Deus, posto que, à luz da ciência médica, não havia nenhuma esperança, não se vislumbrava qualquer possibilidade de recuperação. Mas Deus trabalhou de forma grandiosa, as orações da igreja foram poderosamente atendidas, e hoje aí temos o jovem Douglas recuperado e abençoado por Deus. E você de casa está acompanhando aqui essa entrevista com o Douglas, que sofreu um grave acidente de carro, passou realmente pelo Vale da Sombra da Morte e agora está vivendo uma nova vida. Douglas, como é que é a sua vida hoje? Graças a Deus, excelente. Debaixo da graça de Deus, tudo fica bom. E você é músico, né? Sou músico, toco na igreja, bateria, guitarra, baixo. Faço aquilo que Deus tem colocado em meu coração para poder ajudar a obra de Deus. Foi um avivamento na sua vida? Exatamente. Que conselho você dá para o jovem que hoje está talvez frio na fé, desanimado? Conselho que ele busque estar diante de Deus. Aquelas pessoas que não são evangélicas, que possam procurar uma igreja e aceitar a Jesus como seu único salvador da sua vida, porque sem Ele nós não somos nada. Bom, e essa história trouxe um avivamento à cidade de Petrópolis. Quantas pessoas já se achegaram a Cristo depois que isso aconteceu? Mais de 29 almas aceitaram a Jesus, né? E em Petrópolis houve um avivamento assim muito grande, porque todos, né, clamavam pela vida do Douglas naquele hospital. E nós sabemos que o Senhor, Ele não deixou de fazer milagres em nossas vidas. E você, ouvinte da palavra do Senhor nesta tarde, eu não sei como está o seu coração, como você está neste momento, num leito de hospital ou em casa. Creia que o milagre existe e pode acontecer na sua vida. No programa de hoje, você acompanhou um marcante testemunho do poder de Deus em ação. Nós chegamos ao final de mais um programa. Eu espero que você tenha gostado deste testemunho lindíssimo do Senhor Jesus. Agora, eu quero falar com as pessoas que estão em casa dizendo: mas olha, eu não fui curado e eu não sou curado. Espera um pouquinho. O Senhor sabe o que Ele faz na sua vida. Quem sabe não é esse sofrimento que você está passando que te faz chegar perto do Senhor. Tem pessoas que quando o Senhor cura assim, elas logo voam para o mundo, esquecem do Senhor.
E a nossa dependência, o segredo da nossa salvação é a dependência do Senhor Jesus. Às vezes, sabe essa pedra que você fica pensando que está aí na sua vida? Por que Deus não tira? Ah, mas isso me incomoda? É porque é isso que te faz orar. Nós precisamos aprender que alguma coisa Deus usa para nos fazer orar. Porque de nós mesmos, nós não vamos ter vontade de orar todo dia, toda hora. Mas quando vem o problema, né, gente? Aí a gente corre para os pés do Senhor, ajoelha e pede. E aí vai chegando perto de Deus, aí Deus fala, ah, se tivesse feito antes, talvez não teria passado por isso. Este é o segredo de andar com o Senhor. É estar sempre em contato com Ele, obedecendo a sua palavra. E não importa o que aconteça na sua vida, você tenha o seu problema resolvido, não tenha, não olhe para isso. Porque a sua morada não é aqui, a minha morada não é aqui. Nossa morada é no céu com o Senhor Jesus. Aqui nós vamos andando. Traça uma linha assim, põe Jesus lá na frente, sabe como é que é? E vai olhando para Ele, vai caminhando, não tropece em nenhuma pedra, porque Jesus não vai deixar. É a palavra dEle. E Ele cumpre a palavra dEle. Ele vela para cumpri-la. Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.